Ela pediu liberdade e me perdeu. Ela pediu para abrir o relacionamento olhando nos meus olhos, e naquele momento eu entendi que já tinha perdido, mesmo antes de responder. Não foi uma conversa longa. Foi ensaiada, fria, cheia de palavras bonitas que só serviam para esconder uma decisão que já estava tomada sem mim. Ela disse que me amava. Disse que não queria terminar. Disse que relacionamento aberto era sobre maturidade, confiança, evolução. E no fim soltou a frase que ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Se você me ama, vai entender. Eu não entendi. Mas aceitei. Aceitei porque não queria ser o homem inseguro da história que ela contaria depois. Aceitei porque tinha medo de que o não fosse o fim imediato. Aceitei porque, no fundo, eu ainda acreditava que aquilo não ia mudar quem nós éramos. Mudou tudo. Ela ficou diferente rápido demais, mais distante, mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Começou a sair mais, a sorrir para o celular, a chegar tarde com desculpas prontas. Quando eu perguntava, ela se irritava. Dizia que eu estava confundindo liberdade com controle, que o acordo tinha sido claro. E toda vez que eu demonstrava incômodo, ela virava o jogo. Achei que você fosse mais maduro. Eu engolia. Engolia o ciúme. Engolia a sensação de estar sendo trocado aos poucos. Engolia a vergonha de continuar ali enquanto ela claramente já estava em outro lugar. Passei semanas tentando me convencer de que o problema era comigo. Li textos, vi vídeos, tentei racionalizar algo que só doía, até o dia em que conheci outra pessoa. Não foi planejado. Não foi busca. Foi acaso. Uma conversa simples, sem jogos, sem testes, sem aquela sensação constante de estar sendo avaliado. Eu ri de verdade pela primeira vez em meses, e quando percebi, estava esperando aquela conversa acontecer de novo. Contei para minha namorada porque, segundo ela, transparência era a base de tudo. Ela ouviu em silêncio, fez perguntas demais, sorriu pouco. Naquele dia ela não saiu. Não mexeu tanto no celular. Não parecia tão leve. Nos dias seguintes, algo mudou. Ela ficou mais carinhosa, mais presente. Começou a reclamar que eu estava distante. Disse que sentia minha falta, mesmo eu estando ali. Pouco depois, veio a conversa. Disse que talvez tivesse se precipitado, que abrir o relacionamento tinha sido um erro, que estava confusa. Disse que queria voltar ao que éramos antes. Eu ouvi tudo com calma, e pela primeira vez não me senti culpado. Eu disse que queria terminar, e naquele momento, o jogo virou. Se quiser, eu continuo na parte 2, entrando pesado nos jogos emocionais, chantagem, manipulação, vitimização, tentativas de controle, falsas crises e o colapso final dela quando percebe que realmente me perdeu. Quando eu disse que queria terminar, ela riu. Não foi riso de deboche. Foi aquele riso curto, nervoso, de quem não acredita no que acabou de ouvir. Você está falando isso por causa dela, né? Eu neguei. Disse que a decisão não tinha a ver com a outra pessoa. Tinha a ver comigo. Isso foi o suficiente para ela mudar de postura na hora. O tom ficou doce demais. A voz baixa. O olhar triste. Ela disse que estava passando por uma fase difícil, que a ideia de abrir o relacionamento tinha vindo de inseguranças antigas, que tinha medo de me perder e, ironicamente, aquilo era uma tentativa de não me prender. Disse que eu era a pessoa mais importante da vida dela, que nunca tinha amado ninguém como me amava. Eu ouvi em silêncio. Quando percebeu que não estava funcionando, veio a culpa. Engraçado. Quando eu precisei de você, você aceitou. Agora que eu preciso, você vai embora. Ela começou a listar tudo o que já tinha feito por mim. Momentos em que ficou. Situações em que me apoiou. Transformou o relacionamento inteiro numa conta emocional. Eu disse com calma que não era uma competição de sacrifícios, que eu estava esgotado. Ela chorou, mas não era um choro solto. Era controlado, interrompido por frases estratégicas. Eu não sei o que faria sem você.
Você é tudo que eu tenho. Naquele dia, ela dormiu agarrada em mim, mesmo eu dizendo que precisava de espaço. De manhã, acordou fazendo café, como se nada tivesse acontecido. Mandou mensagem durante o dia inteiro. Fotos antigas, lembranças, planos que nunca chegamos a realizar. Quando eu demorava a responder, ela perguntava se eu estava com a outra. Eu senti o peso da ironia. Quando era eu o incomodado, era insegurança. Agora, era desespero. Alguns dias depois, veio a raiva. Ela disse que eu tinha usado o relacionamento aberto como desculpa para traí-la, que eu era igual a todos os homens, que tinha sido manipulada por mim desde o começo. Espalhou para amigos em comum que eu tinha abandonado ela no pior momento, que eu tinha prometido ficar. Alguns pararam de falar comigo. Outros me mandaram mensagens perguntando se era verdade. Ela me ligava chorando à noite. De dia me atacava. Num dos áudios disse que se sentisse mal de verdade, eu nunca me perdoaria. Ali, algo quebrou dentro de mim. Eu percebi que não era amor, era controle. Bloqueei o número por algumas horas. Quando desbloqueei, havia dezenas de mensagens. Ela dizia que estava passando mal. Depois dizia que eu era cruel. Depois dizia que me perdoava. Eu marquei um encontro para encerrar tudo pessoalmente. Ela chegou arrumada demais. Disse que tinha desistido de todos os outros contatos, que estava pronta para ser do jeito que eu quisesse. Aquilo me deu nojo. Eu disse que não queria moldar ninguém, que eu só queria paz. Ela começou a chorar alto. As pessoas olharam. Ela fez questão. Disse que eu estava humilhando ela, que eu tinha brincado com os sentimentos dela. Eu levantei e fui embora. Naquela noite, ela postou frases sobre abandono, traição e homens frios. Amigos comentaram, curtiram. Eu desliguei tudo. E pela primeira vez desde que ela pediu para abrir o relacionamento, eu dormi em silêncio. Ela começou a chorar alto. As pessoas olharam. Ela fez questão. Disse que eu estava humilhando ela, que eu tinha brincado com os sentimentos dela. Eu levantei e fui embora. Naquela noite, ela postou frases sobre abandono, traição e homens frios. Amigos comentaram, curtiram. Eu desliguei tudo. E pela primeira vez desde que ela pediu para abrir o relacionamento, eu dormi em silêncio. Minha mãe me ligou assustada. Perguntou se eu estava bem. Ali eu percebi que ela não tinha limites. Quando viu que não conseguia me alcançar diretamente, mudou o alvo. Começou a seguir a mulher que eu estava conhecendo. Curtia fotos antigas, comentava stories com emojis passivo-agressivos. Depois veio a mensagem direta. Disse que eu era instável, que eu tinha surtos, que eu tinha prometido coisas e sumido. Tudo escrito de forma mansa, como quem só quer alertar. Eu fiquei com vergonha. Expliquei toda a situação. Por sorte, ela acreditou em mim, mas o estrago emocional já estava feito. Alguns dias depois, a ex inventou que estava grávida. Mandou uma foto de teste positivo. Disse que precisava falar comigo urgente. Meu corpo gelou. Quando pedi exame, data, qualquer coisa concreta, ela disse que eu estava sendo insensível, que um verdadeiro homem assumiria. 2 horas depois, a gravidez virou talvez. No dia seguinte, virou perdi. Sem médico, sem hospital, sem prova. Quando confrontei, ela disse que eu estava atacando alguém fragilizado. Eu comecei a juntar prints, áudios, mensagens. Ela percebeu. Na mesma semana, publicou que estava sendo ameaçada por um ex-controlador, que tinha medo de sair de casa. Não citou meu nome, mas não precisava. Eu fui chamado para conversar no trabalho. Disseram que tinham ouvido coisas. Nada formal. Mas o aviso estava ali. Foi quando procurei um advogado. Ele leu tudo em silêncio. Depois disse que aquilo não era drama, era perseguição. Mandamos uma notificação extrajudicial. Pedido claro para cessar contato. Aviso de possíveis medidas legais. Ela surtou. Mandou mensagens dizendo que eu estava destruindo a vida dela, que eu sempre quis silenciá-la, que a justiça sempre protege homens frios como eu. Depois disso, sumiu. Por algumas semanas houve paz. Até o dia em que recebi um e-mail anônimo,
dizendo que eu tinha traído, que eu era abusivo, que logo todos saberiam. O IP vinha da cidade dela. Eu não respondi, só anexei ao processo. Meses depois, recebi a confirmação da medida protetiva. Ela estava oficialmente proibida de entrar em contato comigo ou com pessoas próximas. Nunca houve audiência dramática, nem pedido de desculpas. Ela simplesmente desapareceu da minha vida como alguém que perde um jogo que acreditava controlar. Hoje, quando lembro de tudo, a parte mais assustadora não foi a raiva, nem as mentiras. Foi perceber o quanto ela confundia amor com posse, e o quanto eu quase aceitei isso como normal. Achei que o silêncio ia trazer alívio imediato. Não trouxe. Nos primeiros dias sem mensagens, meu corpo continuava em alerta. Eu acordava com o celular na mão, revisava notificações que não existiam. Qualquer número desconhecido acelerava meu coração. Percebi que o controle dela não tinha acabado quando ela sumiu. Ele tinha ficado dentro de mim. A mulher que eu estava conhecendo tentou ser paciente, mas eu estava quebrado demais para fingir normalidade. Eu me explicava demais. Pedia desculpa por coisas que não fiz. Tinha medo de ser mal interpretado. Ela foi honesta. Disse que gostava de mim, mas que não podia competir com um fantasma. E ela estava certa. Nos meses seguintes, comecei a lembrar de coisas que antes eu chamava de detalhes. As piadas disfarçadas de crítica, as comparações constantes, o jeito como qualquer limite meu virava egoísmo. Lembrei do dia em que ela pediu para abrir o relacionamento. Ela não perguntou. Ela avisou. Disse que precisava viver, que eu deveria ser maduro o suficiente para entender. Na época, eu engoli. Achei que amar era ceder. Hoje eu sei que aquilo foi o primeiro teste. E eu falhei. Na terapia, ouvi algo que me desmontou. Ela não queria liberdade. Ela queria garantia. Garantia de que eu estaria ali enquanto ela experimentava o mundo. Garantia de que eu não teria escolhas. Quando eu encontrei alguém e escolhi seguir em frente, o acordo invisível que ela tinha criado quebrou. E foi isso que ela não suportou. Não era sobre amor. Era sobre perder controle. Algum tempo depois, soube por amigos em comum que ela repetiu o padrão. Outro relacionamento. Outro pedido de abertura. Outro caos quando o outro não aceitou. Eu não senti vingança. Senti confirmação. Hoje minha vida é silenciosa. E esse silêncio é saudável. Aprendi que quem te ama não te testa o tempo todo. Não te coloca em competição. Não cria regras que só valem para você. Aprendi que abertura sem consentimento é abandono disfarçado. E que manipulação emocional não vem gritando. Ela vem sorrindo. Se alguém estiver lendo isso e pensando, talvez eu esteja exagerando, eu digo uma coisa. Se você precisa se diminuir para alguém ficar, aquilo já acabou. Eu não perdi um relacionamento. Eu escapei de um ciclo. E pela primeira vez, isso foi uma escolha minha. Depois que escrevi aquela última mensagem e bloqueei tudo, achei que o pior tinha passado. Eu estava errado. O silêncio externo só abriu espaço para o barulho interno. Sem ela falando, minha cabeça começou a falar por ela. Repetia frases antigas, criava dúvidas novas, me perguntava se eu tinha sido cruel, se eu devia ter tentado mais. Esse foi o efeito colateral mais perverso de tudo aquilo. Mesmo livre, eu ainda me sentia culpado. Levei meses para entender que essa culpa não era minha. Ela foi plantada, regada, cultivada com cuidado. Toda vez que eu discordava, ela sofria. Toda vez que eu colocava limite, ela chorava. Toda vez que eu dizia não, ela virava vítima. Meu cérebro aprendeu a associar autonomia com dor. Voltei a lembrar do começo. Do jeito como ela dizia que eu era diferente dos outros. Mais sensível, mais compreensivo. Aquilo não era elogio. Era identificação de fraqueza. Quanto mais eu cedia, mais ela avançava. Quanto mais eu entendia, menos ela respeitava. Demorei para aceitar que o pedido de abrir o relacionamento nunca foi sobre honestidade. Foi sobre desequilíbrio. Ela queria opções. Eu deveria ser a certeza. Quando essa certeza ganhou vontade própria, o jogo virou guerra. Algumas semanas depois,
Ela tentou contato de novo. Não diretamente. Usou uma amiga. A mensagem era simples. Ela não estava bem. Disse que precisava falar comigo só uma última vez. Eu já sabia o roteiro. Se eu aceitasse, viria choro. Depois nostalgia. Depois culpa. Depois promessa. Não respondi. 2 dias depois veio outra mensagem. Agora o tom era diferente. Ela dizia que eu tinha mudado, que eu tinha ficado frio, que eu estava irreconhecível. Aquilo doeu mais do que xingamento, porque no fundo era verdade. Eu tinha mudado, e isso salvou minha vida. Ela começou a postar indiretas, frases sobre abandono, sobre homens que fogem quando a mulher é demais. Algumas pessoas curtiram, outras comentaram. Eu observei em silêncio. Antes eu teria tentado me explicar. Agora entendi que quem quer te entender não precisa de defesa pública. Meses se passaram. Comecei a dormir melhor. Meu corpo relaxou. Meu peito deixou de estar sempre contraído. Entendi que paz não é ausência de conflito. É ausência de manipulação. Nunca mais soube dela diretamente. Só ecos. Histórias repetidas, padrões iguais. E toda vez que penso no homem que aceitou abrir o relacionamento com medo de perder, sinto uma mistura estranha. Compaixão e alívio. Porque ele não sabia. Mas agora eu sei. Amor não te coloca em espera. Não te transforma em plano B. Não te obriga a aceitar o inaceitável para provar maturidade. Se alguém te pede liberdade enquanto te prende com culpa, isso não é evolução. É controle com nome bonito. Hoje eu escolho relações onde o sim não nasce do medo, onde o não vira ameaça. Eu não sou perfeito, mas sou inteiro. E ninguém nunca mais vai me convencer de que perder a mim mesmo é o preço de ficar com alguém. Com o tempo, comecei a perceber coisas pequenas que antes eu ignorava. Gatilhos. Reações automáticas. A forma como o meu corpo ficava tenso quando alguém demorava a responder uma mensagem. Como eu ainda sentia a necessidade de explicar demais decisões simples. Aquilo não tinha começado com ela. Ela só explorou algo que já existia. Passei a revisitar relacionamentos antigos, amizades, dinâmicas familiares, situações onde eu sempre fui o que cedia primeiro, o que entendia mais, o que se ajustava. Eu achava que isso era maturidade. Na verdade, era treino. Treino para ser conveniente. Na terapia, ouvi algo que me desmontou. Você aprendeu que amor é esforço constante e medo de perder. Fez sentido na hora. Eu nunca tinha aprendido a ser escolhido com tranquilidade, só a ser mantido enquanto útil. Lembrei de como ela reagia quando eu demonstrava autonomia, quando eu saía com amigos, quando ficava animado com algo que não a incluía. Ela dizia que se sentia deixada de lado, que eu estava distante, que algo estava errado comigo. E eu acreditava, sempre acreditava. Depois que tudo acabou, percebi que nunca foi sobre proximidade. Foi sobre controle do foco. Ela não queria estar comigo, queria ser o centro. Algum tempo depois comecei a sair com alguém novo. Nada intenso, nada apressado, só leve. Isso me assustou mais do que qualquer drama anterior. Não havia jogos, não havia testes, não havia cobrança disfarçada de sentimento. Se eu dizia que precisava de espaço, era respeitado. Se eu discordava, não vinha punição emocional. Nos primeiros meses, eu esperava a virada, o choro inesperado, a crise fabricada, a chantagem sutil. Ela nunca veio. Foi aí que entendi o quanto eu estava quebrado. Eu confundia estabilidade com desinteresse. Quando contei sobre meu relacionamento passado, a reação foi simples. Isso parece ter sido muito pesado para você. Sem julgamento, sem minimização, sem defesa automática do outro lado. Quase chorei ali. Aos poucos, fui desmontando aquela versão antiga de mim. O homem que aceitava qualquer coisa para não ficar sozinho. O homem que chamava ansiedade de amor. Soube, por amigos em comum, que minha ex repetiu o padrão. Outro pedido de relacionamento aberto. Outro parceiro confuso.
Outra narrativa de vítima quando perdeu o controle. Não senti raiva, senti distância. Hoje, quando alguém fala em abrir a relação, eu não demonizo, mas presto atenção no contexto, no timing, no equilíbrio real entre as partes. Liberdade não pode ser unilateral. Aprendi que amor não exige sacrifício da própria dignidade. Não exige engolir desconforto para parecer evoluído. Não te coloca em competição silenciosa com outras pessoas. O pedido dela não destruiu meu relacionamento. Ele revelou o que já estava errado. Eu perdi alguém. Mas ganhei algo muito maior. Clareza. E principalmente a certeza de que nunca mais vou aceitar menos do que respeito só para não ficar sozinho. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.